As primeiras sombras que caíram sobre a Alemanha não vieram das nuvens, mas dos olhos desconfiados que rondavam as ruas de tijolos úmidos, impregnadas do cheiro de carvão queimado, e passos apressados. Era o início dos anos 30 e a cidade de Hamburgo parecia respirar com dificuldade, como um gigante cansado, coberto por uma névoa que não vinha apenas do inverno, mas daquilo que se erguia silenciosamente entre paredes e discursos inflamados. Antes que as bandeiras vermelhas tremulassem em cada esquina, antes que os gritos uniformizados se tornassem parte da paisagem sonora, havia uma calma inquieta, como o instante antes de uma porta se fechar para sempre. E foi nesse intervalo, nesse fiapo de tempo, em que ainda era possível atravessar a rua sem ser questionado, que uma mulher sem nome, sem títulos e sem pretensão de grandeza começou a caminhar contra o vento que soprava do futuro. Ela parecia comum demais para ser lembrada. Ombros estreitos, passos firmes, o tipo de postura que não chamava atenção, mas também não se curvava. Trabalhava em um prédio discreto, de paredes cinzentas e janelas austeras, onde bandeiras estrangeiras oscilavam e onde as decisões não eram heróicas. Eram burocráticas, carimbadas, dobradas, arquivadas. Funcionária de um consulado num tempo em que diplomacia era uma palavra que se esfarelava nas mãos de ideologias violentas. Ainda assim, havia algo nela que nem os corredores frios do regime conseguiam alcançar. Um olhar que observava tudo, como se medisse a temperatura moral do mundo. Nos cafés abafados, homens folheavam jornais com mãos trêmulas. Nomes judeus desapareciam dos registros. Lojas eram pichadas. Famílias inteiras reduzidas a sussurros. As luzes da cidade continuavam acesas, mas a esperança começava a se apagar no rosto das pessoas. Era ali que ela caminhava menos entre rostos marcados, olhares desviados, vozes que temiam ser altas demais. Hamburgo assistia à própria transformação como um animal acuado, e em meio a esse cenário, a mulher que ninguém notava percebeu algo que os outros ainda não ousavam admitir. A vigilância não havia apenas começado, ela já estava em todos os lugares. Nos corredores estreitos do consulado, rumores percorriam mesas e arquivos como corrente elétrica. Havia listas, havia proibições, havia avisos que chegavam pelo telefone com a frieza de um veredito. O sistema nazista apertava sua rede com garras invisíveis, e os estrangeiros ali dentro sabiam que cada assinatura poderia significar um destino. A mulher observava tudo com a calma de quem aprende a reconhecer o perigo antes que ele seja anunciado. Ela via os judeus que chegavam com olhos carregados de noites mal dormidas, cartas dobradas nos bolsos, esperanças desbotadas. Via suas mãos nervosas segurando documentos que, sozinhos, já não valiam nada. E via também algo mais profundo: o medo que não fazia barulho, aquele que se instala nos ossos. As ruas ecoavam passos militares. Os rádios transmitiam discursos que ressoavam como martelos batendo sobre um ferro incandescente. A máquina se movia, implacável. E enquanto isso, no silêncio de sua mesa de trabalho, entre selos, pastas e carimbos, aquela mulher entendia que a burocracia seria a última trincheira, de muitos menos a última chance, antes do abismo. Ela não se considerava uma heroína. Não se via como salvadora, mas sabia reconhecer uma injustiça quando ela se erguia diante dela com dentes à mostra. E quando percebeu que podia tocar o sistema sem ser tocada por ele, soube que tinha algo que os outros não tinham: invisibilidade. O ar dentro do consulado parecia mais denso. Papéis circulavam com urgência, e ela, com gestos pequenos, quase imperceptíveis, começava a desmontar engrenagens inteiras, sem que ninguém percebesse. Não por desafio, não por glória, mas porque, enquanto todas as portas se fechavam, ela seria a última fresta por onde a vida ainda poderia passar. Hamburgo, 1938, o ar pesa. Não apenas pela fumaça das fábricas ou pela névoa constante que cobre o Porto Menos, mas pelo medo. Um medo que se arrasta pelas ruas, entra nas casas, invade as mentes. As vitrines conjugam, se multiplicam. As pessoas evitam contato visual. Conversas cessam ao surgimento de um uniforme marrom. Aracy observa tudo isso da janela do consulado brasileiro. Ela vê judeus sendo expulsos de seus empregos, crianças perdendo o direito de estudar,
famílias inteiras sendo reduzidas a números registradas, catalogadas, desumanizadas. A noite da Kristallnacht chega como um trovão. Vidros estilhaçados, sinagogas incendiadas, homens arrastados pelas ruas, e enquanto muitos viram o rosto, tentando fingir que nada viram, Aracy sente algo se partir dentro dela. Ela entende que aquilo não é apenas violência, menos é um aviso de que o pior ainda está por vir. Nos dias seguintes, judeus desesperados começam a chegar ao consulado. Alguns tremendo, outros em silêncio absoluto. Todos carregando um único desejo: sobreviver, mas há uma muralha invisível. O Brasil, naquele momento, tinha uma política rígida contra a entrada de judeus. Uma política que Aracy conhece e decide desafiar. Sozinha, sem apoio institucional, sem imunidade diplomática, sem armas, menos apenas com coragem menos, ela começa a imaginar um plano arriscado, ilegal e mortal. Ela sabe que está prestes a atravessar uma linha que não poderá mais voltar, mas ao ver o sofrimento diante dela, o excita. É nesse instante que Aracy deixa de ser apenas uma funcionária consular. Ela se torna a centelha de esperança em um continente que mergulhava na escuridão. O consulado brasileiro, em Hamburgo, era pequeno, quase sempre silencioso. Mas, para Aracy, aquele espaço tornava-se agora o centro de uma operação clandestina, menos uma operação que ninguém jamais deveria descobrir. Cada visto negado, cada formulário riscado, cada assinatura recusada, era uma sentença silenciosa. E Aracy sabia disso. Sabia que, se seguisse as ordens, estaria colaborando com a destruição de vidas. Então, ela faz o impensável, algo que nenhuma outra pessoa no consulado ousou sequer cogitar. Aracy começa a emitir vistos sem a estrela amarela. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, menos mas mortal. Os vistos destinados a judeus vinham com um J marcado, uma marca que selava o destino das famílias. Aracy, com mãos firmes e calma inabalável, encontra uma forma de emitir documentos limpos. Documentos que permitiam que homens, mulheres e crianças passassem pela fronteira brasileira sem serem barrados. Ela passa a trabalhar em silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhum comentário, nenhum deslize. Apenas olhares discretos para o corredor, fechaduras verificadas 2 vezes, envelopes lacrados com precisão cirúrgica. Muitas vezes, ao entregar um passaporte, ela percebia as mãos tremendo do outro lado do balcão. Percebia olhos marejados, respirações curtas, pessoas prestes a desabar. Mas Aracy mantinha o rosto sereno, porque qualquer emoção poderia denunciá-la. Em algumas ocasiões, ela própria acompanhava famílias até a estação de trem, certificando-se de que chegariam ao porto. Caminhava entre soldados, marchando ao lado deles, como se fosse apenas mais uma funcionária comum. Mas por dentro, cada passo era uma batalha contra o pânico. E assim, pouco a pouco, visto após visto, passaporte após passaporte, Aracy começava a salvar vidas. Cada documento era um grito silencioso contra o nazismo. Cada carimbo, um ato de rebelião. E, mesmo sabendo que estava arriscando o emprego, a liberdade e a própria vida, ela não recuava. Porque naquele mundo tomado pela barbárie, Aracy entendeu algo que mudaria sua história para sempre. Às vezes, para enfrentar a escuridão, é preciso tornar-se a própria luz. Os corredores do consulado começavam a mudar de temperatura. Havia algo no ar, uma tensão que se arrastava entre mesas, entre máquinas de escrever, entre as conversas baixas durante o café. A Alemanha de Hitler estava apertando o cerco, e qualquer movimento fora do padrão era observado com a frieza de um predador. Aracy percebeu isso. Antes de todos, notou os olhares demorados do funcionário alemão responsável por vistoriar documentos. Notou o silêncio incomum do porteiro, que antes tentava ser simpático. Notou o modo como os guardas da Gestapo passavam diante da porta do consulado sem pressa, como se estivessem farejando algo. Mas, acima de tudo, notou quando começaram a perguntar por nomes específicos, nomes que ela havia ajudado. O gelo subiu pela espinha. Era o primeiro sinal de que a sombra estava se aproximando. Uma tarde, enquanto organizava papéis em sua mesa, um oficial alemão entrou no consulado
com botas que ecoavam como martelos. Pedia acesso aos registros de vistos, exigia ver todos os documentos emitidos nas últimas semanas. A voz dele era calma, mas seus olhos eram buracos escuros procurando rachaduras. Aracy sorriu. Uma máscara perfeita. Mostrou pastas, relatórios, carimbos, tudo aquilo que não dizia nada. Enquanto falava, a luz do abajur refletia em seus óculos, escondendo o tremor muito leve que ameaçava revelar seu medo. O oficial vasculhava tudo com precisão animalesca. Virava papéis, examinava assinaturas, analisava datas, buscava inconsistências, procurava rastros. Aracy, imóvel, acompanhava cada gesto como quem enfrenta uma tempestade sem piscar. Então, o momento que ela mais temia chegou. O oficial perguntou sobre um sobrenome que ela lembrava perfeitamente. Uma família inteira que escapara graças ao visto que ela havia criado. Por um instante, o mundo pareceu desaparecer. O som dos carros lá fora cessou. O relógio parou. Tudo virou silêncio. Um silêncio que esmagava. E Aracy respondeu. Com calma. .com precis. Com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. Explicou com voz firme que aquele caso havia sido processado por outro setor. Citou documentos inexistentes, mencionou normas que o oficial não conhecia, ganhou tempo com burocracia, a arma mais poderosa que ela possuía. O oficial hesitou. Houve um segundo de dúvida, menos apenas um. Mas foi o suficiente. Ele fechou a pasta e caminhou para fora do consulado. As botas soaram de novo, mas desta vez como uma sentença adiada. Quando a porta se fechou, Aracy finalmente respirou. Mas não era alívio, era a confirmação do que ela já sabia. O jogo agora tinha mudado. A Gestapo estava farejando, e ela tinha acabado de se tornar um fantasma que precisava aprender a desaparecer ainda mais. A partir daquele dia, Aracy caminhava por Hamburgo como quem pisa sobre gelo fino. A cidade, já cinzenta por natureza, parecia ainda mais opaca, como se o ar carregasse partículas de suspeita. Os cartazes com suásticas pendiam das fachadas como olhos vigilantes. Os rádios ecoavam a voz metálica do regime e entre cada discurso havia uma mensagem silenciosa. Todos estão sendo observados. Ela aprendeu a reorganizar seus passos. Nunca usava o mesmo caminho duas vezes. Nunca falava mais do que o necessário. Nunca encarava ninguém por tempo demais. E, acima de tudo, nunca deixava rastros. Os vistos que concedia menos àqueles que salvavam vidas passaram a ser preenchidos em fragmentos. Um pedaço no consulado, ou outro em casa. Outro escondido dentro de um livro de capa dura. Como peças de um quebra-cabeça que só ela sabia montar. Certa noite, enquanto caminhava sob uma chuva fina que riscava as luzes dos postes, ela percebeu passos atrás de si, pesados, constantes, ritmo militar. Não era imaginação. Aracy aprendera a sentir a diferença entre paranoia e realidade. O som das botas era real, e elas aceleravam quando ela acelerava, diminuíam quando ela diminuía. O coração dela bateu forte, mas o corpo permaneceu firme, como se obedecesse a outro tipo de consciência, a da sobrevivência. No fim da rua, ela entrou em uma padaria quase fechando. O sino sobre a porta tocou, trazendo um cheiro quente de pão que contrastava com o medo gelado em seus ossos. A balconista, uma senhora de olhar cansado, ergueu a cabeça. Aracy pediu qualquer coisa menos pão, café, o que fosse menos apenas para ter um motivo para ficar ali. Minutos depois, as botas passaram diante da vitrine. E não pararam. Aracy respirou devagar. O tremor escapando apenas nas pontas dos dedos. A guerra já não estava apenas nos jornais, estava em sua sombra, mas ela não podia recuar. O peso de cada vida, que dependia dela, a empurrava para frente, como uma força invisível. Famílias inteiras esperavam em silêncio, escondidas em porões, em sótãos, em estações de trem abandonadas. Esperavam por um documento, por um nome, por uma chance. E Aracy sabia, se ela falhasse, não haveria substituto. Ela era a última porta que separava a vida do abismo. No dia seguinte, ao chegar ao consulado, encontrou um envelope anônimo sobre sua mesa. Dentro havia uma lista, nomes,
sobrenomes, todos marcados com tinta vermelha. Era a lista dos judeus que seriam capturados naquela semana. Aracy encarou o papel com uma calma quase sobrenatural. Não havia pânico ali, não havia desespero. Havia apenas decisão. Ela dobrou a lista, colocou-a dentro da bolsa e apagou qualquer expressão que pudesse traí-la. Sabia o que precisava fazer: transformar cada nome daquela lista em um fantasma menos antes que a Gestapo chegasse até eles. E naquele instante, pela primeira vez, Aracy não sentiu medo, sentiu propósito. E propósito é uma chama que nem 1000 olhos vigilantes conseguem apagar. Naquela manhã, Hamburgo parecia suspensa no ar, como se o vento tivesse parado para ouvir. A fumaça das chaminés subia em colunas finas, misturando-se ao cheiro de carvão molhado e ao murmúrio distante de um rádio que repetia ordens do alto comando. A Gestapo estava mais ativa do que nunca. Havia patrulhas em cada esquina, inspeções repentinas, interrogatórios sem motivo, tudo embalado pela convicção cega de que ninguém ousaria desafiar o regime. Mas alguém estava desafiando, e fazia isso dentro de um prédio oficial, diante dos olhos de todos. Aracy segurava a lista vermelha como se fosse um mapa de guerra. Cada nome ali não representava apenas uma pessoa, menos era um universo inteiro prestes a desaparecer. Um pai, uma mãe, uma criança que talvez jamais aprendesse a ler, uma moça que sonhava em ser pianista, um velho que colecionava livros proibidos. A guerra não distinguia nada disso, mas ela distinguia. Sentada em sua mesa, a caneta entre os dedos, Aracy traçava o futuro daqueles desconhecidos. A cada carimbo silenciosamente desviado, a cada documento que escapava por entre as rachaduras burocráticas, ela redesenhava o destino de famílias inteiras. E, com isso, apagava vestígios de si mesma, tornando-se invisível, reduzindo sua presença a uma sombra que se movia com precisão calculada. O consulado estava mais agitado do que o costume. 2 oficiais alemães circulavam pelos corredores, trocando olhares firmes com todos. Era uma visita de rotina. Mas Aracy sabia que nada era rotina na Alemanha de 1938. Eles farejavam algo, talvez um erro, talvez apenas o cheiro de medo. E o medo era um perfume fácil de identificar. Aracy levantou-se, caminhou pelo corredor sem demonstrar pressa, embora sentisse o coração sitiado dentro do peito. Levava consigo 3 passaportes recém-preenchidos. Famílias inteiras dependiam daquele pedaço de papel. Ela precisava passar pelos oficiais, precisava manter o corpo calmo, o rosto neutro, a respiração estável, pois qualquer oscilação poderia ser interpretada como sinal de culpa. Quando cruzou com eles, ouviu um dos oficiais dizer algo sobre irregularidades no consulado brasileiro de outra cidade. O olhar dele pousou nela como uma lâmina fria. Ele observou o envelope em sua mão. Observou o jeito como ela segurava os documentos. Depois, como se quisesse arrancar a verdade apenas pelo silêncio, inclinou levemente a cabeça, estudando seu rosto. Aracy sustentou o olhar. Não sorriu, não desviou, não endureceu. Apenas o encarou com a serenidade que se aprende quando a vida depende de não revelar nada. Por dentro, a tempestade; por fora, o mármore. O oficial então se afastou, convencido, ou talvez apenas distraído pela própria arrogância. Aracy continuou caminhando, cada passo medido, cada segundo calculado. Somente quando entrou na sala de arquivo e trancou a porta atrás de si, permeixo-se expirar, devagar como quem segura o mundo inteiro dentro do peito, antes de soltá-lo emsil, neciou. Ela abriu o envelope, revisou os passaportes e os escondeu dentro de um livro espesso, um volume sobre história marítima brasileira. Ironicamente, ignorado por todos. Ali, eles esperariam até o transporte noturno, quando seriam entregues discretamente a um intermediário que se encarregava de conduzir as famílias ao porto. A cada dia, o risco crescia. A Gestapo apertava o cerco. A cidade parecia menor, mais sufocante. Os corredores do consulado ecoavam como túneis, mas Aracy seguira porque já não havia retorno. Não depois de tantos salvos, tantos resgatados, tantos que acumulavam esperança, como quem segura a última vela, acesa em meio a um blackout. E, enquanto caminhava de volta para sua mesa, sentiu algo curioso. A guerra podia cercá-la,
mas nunca conseguiu atravessá-la. Araci era uma muralha invisível, sustentada por coragem silenciosa a menos e pelo conhecimento profundo de que até mesmo um único ser humano, movido por convicção e compaixão, pode alterar o curso da noite mais sombria. Ela se sentou, endireitou os papéis e retomou o trabalho. Não havia glória no que fazia. Nenhum reconhecimento, nenhuma história escrita. Havia apenas vidas. E isso bastava. Lá fora, o inverno começava a descer sobre Hamburgo. Lá dentro, Araci continuava sua guerra particular. Uma guerra de silêncio. Uma guerra de coragem. Uma guerra que apenas começara. A história de Araci de Carvalho não termina com aplausos, estátuas ou reconhecimentos imediatos. Como tantas pessoas que fizeram o certo quando o mundo inteiro escolhia o silêncio, ela voltou ao Brasil sem glória, sem manchetes, sem sequer imaginar que, décadas depois, seu nome seria lembrado como um farol em meio à escuridão. Durante anos, Araci viveu longe dos holofotes, reconstruiu sua vida ao lado de Guimarães Rosa, aquele que testemunhou de perto sua coragem silenciosa. O casal carregava uma compreensão profunda do mundo. Ele pelas palavras, ela pelos atos. E foi somente em 1985, quando o Estado de Israel concedeu a Araci o título de Justa entre as Nações, que suas ações finalmente cruzaram as fronteiras do esquecimento. Uma honraria concedida aos judaias que arriscaram a própria vida para salvar judeus durante o Holocausto. Mas, mesmo assim, ela permaneceu discreta. Araci nunca buscou ser heroína, talvez porque sabia que heroísmo não nasce da intenção de ser grande menos, mas da incapacidade de ser cúmplice. Hoje, ao revisitarmos sua trajetória, compreendemos algo essencial. Não foi apenas a vida de 800 pessoas que ela salvou. Foi também a memória coletiva do que significa resistir. Foi a prova viva de que uma única pessoa, no lugar certo, com a coragem certa, pode desafiar o império inteiro. E assim termina sua história. Não como um conto distante, mas como um lembrete urgente para o mundo atual. A verdadeira força não está nos que oprimem, mas nos que escolhem não se curvar. A heroína que o Brasil quase esqueceu deixou seu legado mais valioso. A certeza de que, mesmo nos tempos mais sombrios, sempre existirá alguém disposto a acender uma luz.